Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro GVC Talks, onde a nossa conversa aqui tem o propósito de gerar vida e graça ao seu coração. Hoje estamos com uma convidada especial aqui, mas antes da gente falar da nossa convidada, nós iremos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que realmente investiram o seu dinheiro para que isso aqui acontecesse. Você vai ver não só hoje, mas nos próximos episódios, o quanto foi investido aqui e o quanto esse momento aqui vai gerar vida e graça ao coração de muitas e muitas pessoas. Não só aqui na cidade de Amparo, onde nós estamos, mas em todo o mundo. Nós vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores, é da Clínica 7, uma clínica onde tem profissionais da área de saúde, TO, psicólogo, fisioterapeuta e mais profissionais aqui de Amparo, e ela é o nosso seguidor, tá? Então, assim, se você quiser entrar em contato com a Clínica 7, para você conhecer um pouco mais, nos nossos seguidores aqui da GVC Talks, você pode verificar lá e mandar uma mensagem para ela lá para você, o que você precisar da Clínica 7, tá bom? Fernanda, psicóloga, também é nossa seguidora, também trabalha na Clínica 7, então se você quiser entrar em contato com ela, também através do nosso GVC Talks. Pitaca, são rações para o seu pet, né? Então, para você também entrar em contato com ele, fique à vontade para você no Instagram. A Aline, ela tem uma, um aluguel de mesas e cadeiras. A empresa chama Recrearte. Se você quiser entrar em contato com ela para fazer o seu aluguel, também é só você entrar no nosso Instagram. Também o Felipe Wiren, também ele faz a elétrica automotiva, se você quiser entrar em contato com ele. E o Leonardo Viviane, que é terapia e hipnose. Ele também é um terapeuta aqui da igreja que pode te ajudar grande e poderosamente. Pois bem, falamos dos nossos patrocinadores, agora nós vamos falar de quem está na nossa mesa agora. E quem está? Pastora Vânia. Olá! Como a gente fala aqui, né, pastora? Shalom! Shalom! Pastora Vânia, a gente está muito feliz em receber você aqui, só para que todos que ainda não conhecem a pastora Vânia, né? Mas só para saber, ela é a minha esposa, está aqui pastoreando, me auxiliando aqui na Igreja Gerar Vidas em Cristo. Pastora Vânia, eu gostaria que você se apresentasse para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Vamos lá. Então, sou a Vânia, a esposa do pastor Júnior, a mãe do Benjamin, de 1 ano e meio, e do Luca, né? Estamos aqui de 26 semanas. Sou psicóloga. Atualmente não estou atuando, né? Devido às questões aí da gestação e do Benjamin. Tenho especialização em análise do comportamento. Tive uma experiência na área social, que é uma área que eu amo na psicologia, e também no atendimento clínico. Perfeito, maravilha. Eu pedi para a pastora Vânia ela fazer essa questão do currículo dela aqui, que a gente vai querer falar um pouquinho sobre essas questões, porque é muito importante, principalmente para nós que somos cristãos, a gente saber que tem profissionais extremamente capacitados, né? Que nem eu disse alguns aqui dos nossos patrocinadores, e que podem ajudar a gente, principalmente com esse parâmetro, com esse fundamento cristão. Isso é extremamente importante a gente saber e a gente poder aplicar isso nas nossas vidas, né? Bom, uma das perguntas assim, que a gente sempre quer fazer para profissionais cristãos, né? Na sua formação, como você se relaciona com essa questão da sua formação e esse relacionamento que ela pode produzir com a vida espiritual? Eu gostaria que você pudesse comentar alguma coisa nesse sentido para nós. Sim, eu acho que realmente é muito importante. Essa questão vem crescendo, né, de diversas profissões dentro da igreja, e a igreja precisa disso, precisa do conhecimento. Eu acho que quando eu me formei, né, que já faz um tempo, existia e ainda existe, né, com menos frequência, mas ainda existe um certo preconceito, principalmente em relação à psicologia, à psiquiatria,
né? Que existem muitas dúvidas do que é espiritual, do que é físico, né? Fisiológico ou das emoções. Então, a igreja ela precisa ter realmente pessoas para conciliar essas duas partes. Nós aqui estudamos, acreditamos em corpo, alma e espírito, né, que nós somos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que interfere realmente, diretamente na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus. E hoje eu vejo, bem no início, né, da minha graduação, existiam algumas dúvidas, mas hoje eu vejo que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais conhecimento a gente tem do nosso Pai, essas dúvidas não existem mais, né? Elas vão sendo sanadas. A ciência ela vem para complementar, né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, e é uma ferramenta que nós podemos usar aqui dentro da igreja para ajudar famílias, para entender melhor o funcionamento de cada indivíduo, né? Pensando nessa questão de corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes nós não vamos fazer um atendimento individualizado, a gente não vai substituir a psicoterapia, não é esse. Mas um olhar de um profissional que está ali na prática, que tem os estudos, você consegue, às vezes, pegar alguns sinais de coisas que podem melhorar ali, né, na questão emocional, na vida diária, alguns costumes, enfim, ou até mesmo entender com outro olhar a história de vida, né? Porque a nossa história de vida ela é super importante, né, para os comportamentos atuais. E aí você consegue identificar, orientar, aconselhar, muitas vezes encaminhar, né? Olha, eu acho que é muito importante você procurar uma ajuda de profissionais para que você consiga melhor se firmar em Deus, melhor se conhecer, entender um pouquinho mais a sua história e assim você consegue ter uma vida espiritual mais consolidada em Deus, talvez. Né? Claro que sempre o espiritual ele vem na frente, né? Vai nos conduzir e eu acho que, falando por mim, a gente tem o conhecimento da ciência, mas sempre a orientação do Espírito Santo é que nos conduz, né? Em primeiro lugar. Amém. Você falou que sua especialidade é na área comportamental, é isso? Isso. Tem outras especialidades também? Por que você adotou essa área do comportamental? Dá uma explicação para a gente, porque eu até falo para vocês, meus queridos que estão aqui nos acompanhando, que eu não tinha essa ciência de como funcionava essa área da psicologia, né? Eu acho que seria importante ela falar um pouquinho sobre essa questão, por que ela adotou também essa área comportamental. Sim, dentro da psicologia, inclusive quando eu iniciei o curso, eu não sabia que era tantas, né, abordagens. Mas dentro da psicologia você vai se deparar com diversos autores, né, todas muito boas, né, mas você vai ter aquela que você vai se identificar mais, que são teorias que estudam o indivíduo de uma forma um pouquinho diferente. Eu falo que todas chegam num bom resultado, mas o caminho para isso é um pouco diferente. Então, o olhar, a forma que eu vou olhar para você, para os seus problemas, enfim, para as suas queixas, eu vou trabalhar ela de um jeito diferente. Então, por exemplo, a mais conhecida é a psicanálise, né? Ela tem um fundamento, diversos autores muito conhecidos, muito fortes dentro da psicologia, né? Não foi a abordagem que eu escolhi, porque eu, particularmente, sempre tive dificuldade em compreender a psicanálise, né? A teoria, enfim. E a minoria é comportamental. E existe até uma brincadeirinha, né? Uma rivalidade entre a psicanálise e a comportamental, porque são bem diferentes. E tanto é que nos últimos anos você escolhe a sua abordagem meio que se divide a sala, né? E eu escolhi a comportamental porque, para mim, faz muito mais sentido o jeito de olhar o indivíduo. A gente olha para o passado da pessoa, a gente entende essa importância, mas a gente consegue trabalhar não só esse passado, mas as dificuldades atuais da pessoa. Tem muito embasamento científico, muitas experiências, então fica uma coisa, para mim, ficou uma coisa mais palpável, mais visível, né? E eu consegui olhar para essa abordagem e fazer links com a palavra de Deus.
coisas que eu, Vânia, né, nada contra quem é da psicanálise, tinha dificuldade em fazer esse link. Tá? Então, para mim, ficou uma coisa muito mais prática. E hoje a gente vê, né? Eu tenho diversos cursos voltados para a área infantil. E a gente até observa que a área comportamental, e tanto essa quanto a TCC, que é uma abordagem muito próxima, elas são as mais indicadas para atendimento infantil hoje, tá? Existem psicanalistas que atendem criança e que têm muito sucesso, sim, com toda certeza, mas a mais indicada foi essa. Então, eu acho que a gente acaba tendo técnicas, né, e estudos, mais estudos voltados para essa área e que auxiliam melhor o profissional. Perfeito. Você falou que do atendimento de crianças, né? Sim. E você tem atendido crianças, adultos? Como é que você... Eu sei que você já parou por causa da maternidade, nesse esse tempo, né, que faz parte, mas quando você estava atuando na área mais de criança, adulto, como que era? Eu comecei, né, a atuar na área clínica de um modo geral. Acho que todos os profissionais acabam seguindo esse caminho, né, de uma forma mais generalista, né, que o que aparece você acaba atendendo, né, apesar de que o meu primeiro paciente ele foi um adolescente, né, e depois as minhas experiências, meu primeiro atendimento clínico, né, foi com adolescente, mas as minhas experiências anteriores sempre foi para adolescência e para infância. Né? Então, eu sempre brinco que eu fui escolhida para essa área. Apesar de eu sempre admirar, na faculdade eu sempre assim, admirei, né? Nossa, essa área é muito legal, muito interessante, mas eu sempre achei muito difícil, né? Por você ter que se dedicar muito, saber de desenvolvimento infantil. Então eu acabei deixando as coisas meio generalista mesmo, o que vinha eu atendia. Mas com o tempo e com a necessidade, eu fui me especializando. Então, chega uma hora na nossa profissão que eu acho que todo profissional vai passar por isso, você tem que se especializar numa área. Você não dá conta de atender tudo, a demanda é muito grande. Ou você vai estudar sobre a velhice, sobre a vida adulta, ou você vai estudar sobre a infância. Né? E aí a clínica onde eu atendia, né, que é a Clínica 7, ela acabou me levando para esse caminho, né? Mas hoje eu entendo que foi um trabalhar de Deus na minha vida. E eu me especializei na área infantil e antes de eu terminar, né, assim, por conta da maternidade, de eu encerrar, dar essa pausa, né, vamos falar assim. Antes de eu dar essa pausa, eu só estava com o público infantil mesmo, nem adolescente eu estava atendendo mais. Perfeito, maravilha. E assim, ainda falando da sua profissão, com relação à questão que você teve esse período que você trabalhou com algumas áreas públicas, né? Sim. Isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre que áreas que você trabalhou, específicas, que era, como que funcionava? Na área social, eu trabalhei no Conselho Tutelar por bons anos, né? Ali no Conselho Tutelar não era psicóloga, tá? Eu era conselheira e por um tempo eu fui coordenadora do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade. Mesmo não atuando como psicóloga diretamente, não fazendo os atendimentos ali como profissional, mas você acaba tendo, né, querendo ou não, que nem na igreja, né? Você não consegue separar totalmente. Então, às vezes você acabava observando algumas coisas, fazendo algumas orientações, acompanhando um pouquinho mais algumas famílias ali. Então, eu trabalhei no Conselho Tutelar, cuidando dessas famílias e das crianças e dos adolescentes. E depois, por um ano e pouquinho, eu trabalhei numa instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. E lá, sim, eu era psicóloga, eu trabalhava com os adolescentes, mas acabava tendo ali um contato com as crianças também. Perfeito. Queria que você contasse, pelo menos assim, a gente sabe desse mundo que a gente vive, é um mundo infelizmente triste. Quando eu falo mundo, é pessoas que estão longe de Jesus, por algum motivo. Então, essa é a expressão que estou usando aqui agora, nesse momento. E para as pessoas geralmente chegarem ao conselho tutelar, ou chegarem aí a essa casa de acolhimento, né, que você me falou,
são pessoas que realmente estão longe de Jesus, né? Para chegar nesse ponto, né? Eu gostaria que você contasse alguma experiência aqui para os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão aqui acompanhando nosso podcast, dessa realidade do mundo. Então, uma experiência que você falou assim, puxa, olha que triste isso daqui, essa condição aqui quando foi conselheira, que triste essa condição aqui quando foi, lógico, né, não vou citar nomes, é evidente, né, mas a situação, para a gente ver aonde o mundo leva a pessoa. Sim, né? Quando você trabalha na área social, você vai lidar sempre com o lado pior, né? O lado pior da sociedade, pior no sentido geral mesmo, pior de conhecimento, pior de cultura, né? De falta, né? De cultura. É, e aí você só vai lidar com os problemas. Por isso que é uma área muito. A pessoa tem que ter muito prazer em estar na área social, porque é um trabalho de formiga. Os resultados são mínimos, né, aparentemente, para a gente, mas o mínimo para nós é muitas vezes para essa família. E muitas famílias que eu acompanhei no Conselho Tutelar, eu dei continuidade nessa instituição de acolhimento. Então, você vê que olha onde vai, né? Então, assim, a rede muitas vezes não dá conta. Não dá conta e nunca vai dar conta, porque tem muitos casos que eu falo com total certeza que o único que vai resolver aquela situação é Jesus. É chegar a entrada de Jesus naquela família para mudar. Porque são situações que vêm de gerações e gerações, né? Então, você vai puxar a pastinha da criança ali, você vê aquela pasta imensa, porque a mãe já foi atendida, a avó já foi atendida, então tem um histórico ali gigante da família registrado. Então, você vê que não é coisa de agora, é coisa que vem e que nenhum profissional, o profissional ele vai ajudar, né? Mas a mudança mesmo só vem por Jesus, só vem por esse conhecimento. E aí você vai lendo que as questões vão só piorando, né? Até o ponto de que se a avó foi atendida, a mãe foi atendida, a criança foi para um abrigo, né? Então foi retirada da família, né? Já sofreu uma violência gigante, uma negligência gigante e continua em sofrimento, né? Entre aspas, né? Que ela está num melhor lugar, mas para a criança a parte emocional é um sofrimento, né? Ela ser retirada daquele contexto, porque ela cresceu naquele contexto, então para ela o sofrimento às vezes torna-se natural e é muito ruim isso. Então, são vários casos que ficam registrados, né? Talvez um aqui para compartilhar com vocês seja, acho que eu até já comentei isso em outras situações, o caso de uma mãe, né, que veio e deixou as crianças comigo e falou assim, olha, eu não dou conta mesmo. Eu vinha já conversando com ela em algumas situações, orientando, tentando ajudar. Ela era uma mãe que já, né, estava sendo acompanhada por outros setores também, e ela não deu conta, ela se rendeu aos vícios, aí, às drogas, e deixou os filhos ali, virou as costas e foi embora. Difícil, né? Principalmente agora que a gente, né, que, assim, eu particularmente, que tenho uma história com paternidade. Que isso, né, a gente vai conversar talvez, é muito difícil você olhar para uma situação onde o vício vence. Porque o amor de pais, assim, é muito grande, né? Hoje a gente pode viver isso. E aí a gente fala, que mundo é esse? Onde as drogas vencem, né? E eu lembro muito bem da fala dela, né? Se culpando ali no sentido de que eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Né? Em outras palavras, né, ela estava dizendo assim, eu não estou preferindo a droga, mas a droga, ela acabou me dominando. Então, para não prejudicar mais meus filhos, eu prefiro deixar aqui que você vai saber o melhor para eles. Graças a Deus apareceu, né, alguém da família ali, que foi acho que da família paterna, que acabou acolhendo essas duas crianças.
São situações que o mundo, ele traz para a vida das pessoas, principalmente com relação à questão de drogas, né? Isso que a droga realmente faz. Ela tira a família, ela tira os filhos, ela tira o bem maior do cidadão. Hoje a gente vê, é claro que nós não estamos falando que é menos, né? Mas assim, é Deus acima de tudo nas nossas vidas, mas abaixo de Deus, a primeira coisa que vem é a nossa família, são os nossos filhos. E esse poder assim que a droga quer exercer na pessoa que não tem Jesus, né? E ela acaba exercendo ao ponto dessa questão. Eu fiz questão da pastora Vânia trazer essa questão aqui para nós, para a gente ver no mundo que nós estamos inseridos e o quão nós somos importantes, o quanto nós somos importantes para realmente mostrar para esse mundo que há uma solução. Aí nesse aspecto, pastora, eu gostaria de conversar com você como a gente consegue unir essa questão da fé, da psicologia, da gente poder trazer um respaldo e uma cura desse trauma. Você acha que aqui, o lugar onde nós estamos inseridos como igreja, estou dizendo aqui, nós estamos no prédio da igreja hoje aqui fazendo esse podcast, mas eu digo nas nossas celas, nas nossas casas, onde a gente estiver, né, como luz, nós conseguimos em Cristo trazer essa cura para esse trauma, a psicologia consegue ajudar isso. Como você vê esse aspecto? Com certeza. Nós somos peças fundamentais, né? A psicologia, principalmente, tem, né, assim como todas as profissões, tem o código de ética, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados na nossa atuação. Mas aqui falando como igreja, então a igreja, ela é algo importante para a sociedade. Então, se a gente for parar para pensar, as ONGs que, né, existem aí para acolher crianças, para cuidar de drogaditos, enfim, 99% tem o fundo de uma religião, né? Infelizmente, ainda não é os cristãos, os evangélicos, mas a Igreja Católica tem um peso muito grande. Eles trabalham, né? O pessoal do Espiritismo também trabalha bastante com essas questões. Por quê? Porque a religião, ela é importante, faz parte, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, se a gente for pensar, olha como isso traz uma responsabilidade para nós, de estarmos mais inseridos nesses projetos sociais, nessa atuação. Por quê? Porque nós temos algo diferente para oferecer, né? Então, você vai acolher a família, você vai mostrar um amor diferente, né? E você juntando, né, com essa questão do seu conhecimento profissional, você vai ter ferramentas para oferecer para a família trabalhar. Então, é algo que a gente precisa, sim, colocar em prática. Tanto seja numa questão de alimentos, seja numa questão emocional, né? Então, a gente pode, desde que a família aceite, né? Então, a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade da família, de acordo com a aceitação também da família, porque a gente vê um desafio, né, nisso, né? Às vezes são pessoas, às vezes, que não têm total compreensão, que às vezes vai precisar de um auxílio de medicação, né, para conseguir melhor se manter nessa caminhada, permanecer, enfim, eu acho que é possível e é necessário. O mundo precisa disso, né? Os municípios precisam ter igrejas cristãs aí evangélicas trabalhando com eles para mostrar mesmo o Salvador, né? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda por completo. Muitas vezes a pessoa não dá conta de terminar um tratamento, não dá conta de seguir as orientações, porque na verdade falta a ajuda do Espírito Santo, né? Falta esse encontro com Jesus que nos impulsiona para aquilo que às vezes é muito difícil na nossa vida. Nós temos diversos obstáculos, né? A gente está falando da área social, mas se a gente olhar para a nossa vida pessoal, a gente vai ver uma limitação, a gente vai ver algo que é difícil para a gente caminhar sozinho.
Mas aí entra a ajuda do Espírito Santo, né? Que aí a gente pede para ele nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, colocar pessoas no nosso caminho, e aí a gente vai prosseguindo, né? Eu imagino que deve ter tido vários casos que você já fez a terapia, né? Mas eu gostaria de você tem algum que você se lembra que você falou assim, poxa, olha, esse caso aqui, esse trauma aqui, esse problema aqui, ele é tão grave que tá claro para mim que não é só a terapia. Ele precisa do verdadeiro libertador. Teve algum? Você pode contar algum exemplo? Sim, teve vários, né? Mas tem um que me choca muito pela história familiar também, né? Que era uma moça com uma depressão muito forte e com histórico de tentativas de suicídio. Então, até esse foi um dos casos mais difíceis aí de eu encerrar. Quando eu decidi ir para a área infantil, né, eu fui finalizando todos os casos que eu atendi ali com adultos e foi o último caso que eu parei ali bem, né? Aí eu já estava na maioria das crianças e essa moça não conseguia me desvincular, né? Confesso que até eu, né, por algumas pelo vínculo, pela preocupação, né? Porque era eu falar que eu ia encerrar, existia uma recaída aí no processo, então foi um caso bem complexo para mim, né? A avó, se eu não me engano, a avó tinha se suicidado, o pai, o tio e ela também tinha indícios de, né? Ela dava sinais de ideações suicidas, enfim, na verdade ela até teve algumas tentativas. Então foi um caso assim que eu via que o caso ele progredia, mas ele recaía. Aí depois ele andava mais um pouco e eu cheguei à conclusão de que um trauma tão profundo como esse, se a gente for analisar de direções, né? Só Jesus. Só um encontro com Jesus para trazer essa cura na alma que ela precisava. Perfeito, maravilha. Lembrando que o Senhor Jesus é o Jesus que quebra essas maldições. O Senhor Jesus que ele consegue retirar esses traumas. O Senhor Jesus é um Jesus de vida e vida em abundância. Isso é extremamente importante, extremamente fundamental a gente entender isso. E quando a pastora fala desse encontro com o Senhor Jesus, né, já até pega o gancho aqui para falar. Nós aqui na nossa igreja temos o nosso encontro com Deus, e nesse encontro com Deus a gente começa a falar nesse aspecto aí dessas quebras e maldições que somente Jesus faz na vida daqueles que ainda não aceitaram a Ele. Eu tenho certeza que se você está ouvindo esse vídeo, se você talvez se identificou com um pouquinho com esse caso que a pastora colocou aí, há Jesus para você, a libertação para você. Pastora, também gostaria que você falasse um pouquinho com os jovens, né, que estão ouvindo esse podcast agora, e porque assim, ó, eu sempre vejo hoje, né, com Jesus dentro de nós, a nossa profissão, ela tem que ter propósito. Uhum. E quando a gente fala propósito, não é propósito de ganhar dinheiro. Isso daí é o propósito normal, do cotidiano, consequência da sua profissão. Mas o propósito que o Senhor quer destinar a você. Então, assim, eu gostaria que você falasse quando foi esse toque, né, que o Senhor falou para você, olha, está na hora de você ir para psicologia, está na hora de você estudar. E uma dica que você pode dar para esse jovem que está ouvindo esse podcast agora, até se você puder até olhar para ele nesse momento aqui e falar com ele nesse momento, vai ser bem legal. Na verdade, assim, falando da minha vida, eu não tive esse conhecimento antes de decidir minha profissão. Então, eu falo que tudo eu fui levada por Deus. O bom é que, assim, eu nunca fui resistente. A Deus foi colocando as coisas, eu fui aceitando e estou aqui hoje, né? Mas você está tendo essa oportunidade hoje de estar aí prestes a escolher a sua profissão e olhe para Deus, peça direcionamento ao Espírito Santo e olhe para a necessidade da igreja, olhe para a necessidade do mundo hoje. De que forma você, escolhendo essa profissão, você vai estar levando Jesus, né? Fazendo a diferença. Eu
né? Lógico que eu sempre vou orientar aí diante da minha experiência. Eu acho que a igreja precisa de assistente social, a igreja precisa de psicólogo, a igreja precisa de advogado, enfim. Na verdade, a igreja ela precisa de todas as profissões, mas essas são as profissões que você vai estar mais direto, né? Trabalhando aí com as famílias, enfim. Então, eu acho que é você buscar esse direcionamento para o Espírito Santo e olhar antes para essa necessidade e de que forma você vai estar contribuindo e levando Jesus, né, para essas famílias. Pode, dentro de uma área, ela pode ter diversos direcionamentos, né? Então, você pode trabalhar na psicologia, você não precisa trabalhar na psicologia social, mas você pode ir para a clínica, enfim, pode ir para a jurídica, mas é ali que o Senhor quer te usar, né? Então, hoje também existem outras ferramentas, né? Você pode fazer uma avaliação aí para ver suas aptidões, suas habilidades, para que lado realmente você vai. Mas acho que a última palavra precisa ser do Espírito Santo para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito bom esse esclarecimento, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitos dos nossos jovens que estão nos ouvindo aqui. Bom, vamos lá. Um outro ponto também que eu gostaria de já começar a trazer para a gente, para a nossa parte aí espiritual, né? E pessoal também. Qual seria? Seria... Como é que foi, pastora? Você aceitou Jesus? Sua família era evangélica? Como foi seu encontro com Jesus? Porque tem pessoas... Eu falo como foi o seu encontro com Jesus, porque tem pessoas que têm um encontro gradual, tem pessoas que têm um encontro específico. Eu lembro o dia tal, a data tal, foi no lugar tal. Mas a grande verdade é que a cada dia o Senhor vai se revelando para nós, né? Mas tem um momento chave ali. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de onde você veio, como que era essa questão da sua vida cristã. Eu vim de um berço cristão já, então meus pais, quando se casaram, eles já tinham aceitado a Jesus, né? Então eu e todos os meus irmãos crescemos aí dentro da igreja, né? E eu acho que desde sempre, né? Assim, essa vida com Jesus esteve muito presente. Mas o que eu falo é que era uma vida um pouco rasa. Não havia aquele mergulho por total. Então, o encontro ele já veio lá atrás. Eu sempre fui muito participativa, ativa, né, com as questões de igreja, enfim, muito envolvida ali, né, com os ministérios, mas com poucas experiências direto com Deus. E aí acho que não seria um encontro, mas seria talvez um conhecimento maior do poder de Deus na minha vida. Foi na vida adulta, infelizmente, né? Porque eu falo infelizmente porque talvez Deus poderia ter me usado mais antes do que usou, né? E aí, após passar por alguns momentos difíceis na minha vida emocional, eu vi o poder de Deus, né? Me tirando, me livrando de vários perigos, cuidando da minha saúde emocional e proporcionando a vida que eu tenho hoje, né? Que é uma vida abençoada, uma vida com família, com filhos. Então, eu acho que a partir lá dos 20 e poucos anos, o Senhor, ele revelou o seu poder para mim através de um momento difícil. Mas o que eu entendo, que não é que você só vai conhecer Deus, o poder dele, num momento difícil. Você não precisa disso, né? Eu acho que todos vão passar por dificuldades para que Deus mostre o poder dele, para que a gente entenda essa dependência em Deus. Mas não precisa chegar nesse nível. Esse encontro está aí aberto para todo mundo a qualquer momento, né? Porque se eu tivesse mergulhado mais em Jesus, no poder de Deus, lá atrás, talvez eu nem tivesse passado por situações tão difíceis quanto eu passei, né? Mas, enfim, esse foi o trabalhar de Deus e o que vale é que o Senhor mudou a minha história, né, em relação à família, questões emocionais, e hoje eu estou aqui para contar esse testemunho e para ajudar outras pessoas também, né? Perfeito. Gostaria de falar para você o seu ministério pastoral, como que é essa ajuda ao pastor da igreja, como que iniciou isso daí, como que foi colocado isso, como que Deus colocou isso no seu coração, como que Deus te chamou para essa questão? Hoje eu entendo que eu sempre tive esse chamado. Mas, repito, né? Eu sempre fui levada. Eu não tive essa experiência assim de, o Senhor hoje me falou tal coisa. Eu senti fortemente o que eu vou ser
pastora, Mas esposa de pastor, teve uma né? profecia, não teve? Lá nos primórdios, lá? Teve uma profecia lá com 15 anos, né? Que eu ia casar com um pastor, né? E até a pessoa que trouxe essa profecia até brincou, falou, você aceita? E aí eu pensei, falei, né? Naquela época eu tinha uma outra visão, né? Do ministério, de igrejas, enfim, eu falei, acho que não. Enfim, quando nós nos casamos, você não era pastor, né? Mas você também já tinha um chamado, né? E as coisas foram acontecendo. E eu acho que as coisas foram se materializando mais através da sua vida e aí se concretizando na minha. Então, por que eu acho que eu sempre tive o chamado? Pelas minhas características, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa mais sensível, mais acolhedora, que entendia mais a empatia, e que são características importantes, né, ao meu ver, para minha atuação hoje, aqui na igreja, né? E aí, Deus foi me moldando através dessa questão das crianças, né? Porque hoje a minha atuação maior aqui é com o Kids, né? A nossa igreja entende que nós mulheres fomos chamadas para gerar e que esse é um papel destinado, né, para as mulheres e especialmente para as esposas de pastores cuidar do Kids. Então a gente tem um olhar diferente para as crianças, né? Então as crianças não vêm aqui, ficam lá na salinha apenas para brincar, mas sim para ouvir a palavra de Deus, né? De um jeito diferente, com brincadeira às vezes, sim, é importante, porque é o mundo delas, mas elas estão sendo ministradas ali. Então, esse é o papel que eu atuo mais aqui na igreja, cuidando das crianças, discipulando, orientando mulheres, e estando aí ao seu lado. Eu não vou deixar passar essa resposta dela aqui, né? Mas não foi simples assim para chamado com relação às crianças, né? Principalmente para entender isso daí. Porque assim, o Senhor ele coloca algumas coisas para a gente realizar, para a gente cumprir na nossa vida, e às vezes a gente demora para a gente poder entender, para a gente. E a pastora Wanda tem um chamado dela para essa questão das crianças. Porque no começo da igreja, quando foi lá em 2017, né, a gente começava a caminhar, entender a visão cujo qual nós caminhamos hoje, trabalhamos hoje, né, mas aí teve um período para a gente poder, pastora, entrar nesse do Kids, né. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi. Como sempre, né? Eu sempre admirei o público infantil, mas eu sempre vi um público muito desafiador. Então, na minha experiência no outro ministério, eu trabalhei em diversas áreas, menos no Kids, porque eu tinha essa resistência pelo fato de achar extremamente desafiador. Então, sempre admirei as professoras do Kids, então o psicólogo infantil, mas eu tinha um certo medo, talvez, né, seja essa a palavra, um medo de estar ali lidando, porque a criança, ela é um doce, ela é leve, mas ela é difícil. Você precisa conquistar ali a confiança dela, falar palavreados, enfim, que elas entendem. E para mim isso era muito desafiador. E aí eu vejo assim, Deus ele foi me moldando através das oportunidades profissionais para que eu chegasse aqui hoje. Então, o meu primeiro paciente foi um adolescente. Na faculdade, meu primeiro contato foi uma criança. Depois eu fui trabalhar na área social envolvendo crianças e adolescentes. E quando eu fui para a igreja, qual era a necessidade que estava ali? O Kids, né? E fora essa necessidade, existia uma palavra para nós, mulheres e pastores, né? Essa importância de entendermos o nosso papel de geradas para gerar, né? Não só gerar vidas, enfim, salvar, mas gerar as crianças ali em Cristo. E eu lembro que quando eu me deparei com isso, né, foi numa conversa com outras pastoras, elas me orientando, Vânia, é importante você abraçar o Kids. Você vai ver como, se você que está à frente, as mulheres vão olhar para você e vão sentir esse desejo também de estar ali, atuando, cuidando, ensinando, né? E não só na igreja, mas em casa também. E aí foi a partir dessa conversa que
eu orei e falei, Senhor, eu tenho, né, não tenho ferramentas tão boas, mas o Senhor vai comigo e eu vou abraçar isso. E foi aí que nós iniciamos o Kids lá. E tem, né, professoras que estão desde lá do começo até hoje, né, comigo aí nessa jornada. Graças a Deus, a nossa equipe tem aumentado. O Senhor tem despertado isso nas mulheres aqui da nossa igreja, de estar ali pastoreando, né, essas crianças, ensinando para fazer diferença na vida dela e no mundo, né? Isso é algo extremamente importante na vida da igreja, né? A gente conversa com pessoas aí fora, né? E as pessoas se dedicam tanto em levar a pessoa, o filho para a escola todo dia, certinho, bonitinho, mas eles não se atentam, né? O pessoal do mundo não se atenta à importância da igreja. Quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. É essa a questão da importância da igreja, do corpo de Cristo aqui, em educar espiritualmente, em fazer com que seu filho, sua filha aprenda da palavra de Deus lá na raiz, lá no começo, porque o pastor pode até falar um pouquinho mais disso do que eu, né, com muita propriedade, mas a criança é uma esponja, né, e tudo que a gente vai colocando, ela vai retendo ali, e se ela retém Cristo já no começo da vida dela, né? Então, imagine com explosão essa criança ela vai ser no mundo aí fora falando do Senhor Jesus, né? Sim, sem dúvida alguma. As escolhas para a vida dela são diferentes, né? Se ela vem criança para a igreja, ela vai ser um adolescente diferente, onde todos os adolescentes vão se deparar com drogas hoje em dia, mas ela vai saber dizer não para isso, porque ela não vai precisar disso. Então, ela vai ter uma boa escolha no seu casamento, né? Um bom marido, uma boa esposa. Por quê? Porque a palavra foi ali desde sempre, né? Desde um alicerce, desde pequeno. Então a gente pode evitar muitos traumas quando a gente leva Jesus para a vida dela, né? Pastora, aproveitar, você já deu um recado para os jovens, então olha para aquela câmera ali e dá um recado para os pais trazerem as crianças para receber desse Jesus, por favor. Pais, entendam essa necessidade. Do mesmo jeito que nós precisamos investir na nossa vida espiritual, as crianças também têm a vida espiritual. Elas também são corpo, alma e espírito, e a gente precisa alimentar o espírito dela. Vindo para a igreja, para os cultos, elas vão estar sendo abastecidas e através dela a sua família pode ser mudada, o seu lar pode ser mudado, enfim, os amiguinhos podem, né, ouvir de Jesus e ela com toda certeza terá um futuro brilhante. Então, assim, traga ela para os cultos, invista e também seja exemplo de Jesus aí na sua casa. Amém, graças a Deus, isso é muito importante, gente, porque eu e a pastora Vânia somos frutos de pais que resolveram investir na nossa vida espiritual. Trazer a gente já desde pequeno para as escolinhas, como a gente chamava antigamente, né? Para as escolinhas bíblicas, escolinhas com as tias, e realmente a gente recebeu isso do Senhor e a gente está aqui hoje, a gente quer que você, pai, também receba isso para a sua vida, para o seu coração. Mas, pastora Vânia, tem uma pergunta que todos aqui falaram que você tem que fazer essa pergunta para a pastora Vânia, né? Várias pessoas falaram, principalmente as mulheres, né? E é um assunto que ele marcou a nossa vida e a gente pode trazer um outro podcast para a gente poder falar sobre isso daí. Mas eu não posso passar esse podcast aqui sem a gente falar do maior milagre que você viveu na sua vida. Eu gostaria que você começasse a... A gente se emociona. A gente se emociona porque o Senhor ele é tão poderoso, tão rico, tão milagroso, tão fundamental na nossa vida e na sua, meu querido. Não está restrito só à nossa vida aqui, não. A gente quer falar um pouco sobre esse milagre que aconteceu na nossa vida, principalmente na vida da pastora Vânia. Eu quero que ela conte um pouquinho dessa história. Bom, já sou chorona. Grávida, a gente fica muito mais chorona. Ai. E é muito bom, né, a gente falar do amor de Deus, do poder dele. E o quanto
falando pela minha mente, né? Que assim, eu sei que você também, né? Mas o quanto eu fui transformada, o quanto a minha mente foi transformada. Então, nós ficamos em torno de 6 anos, né? Tentando engravidar. Esses 6 anos você tentando engravidar, mas você trabalhava com as crianças aqui da igreja, era isso? Exato, Era, né? era, Eu já era pastora, era pastora que ajudava com as crianças, mas era estéril, era assim. eu já trabalhava aqui trabalhava, né? Cuidava aqui do Kids e atendia muita criança, né? Então, foi realmente um trabalhar de Deus. E uma coisa muito interessante que hoje eu falo para as outras mulheres que enfrentam essa espera, que antes, né, principalmente no começo, a gente fala assim: "Nossa, por que eu, né? Poxa vida, eu vi tantas mães deixando as crianças ou cometendo negligências a ponto de perder a guarda da criança, né? E essas mães são muito férteis, né? Então, são famílias que têm 5 filhos, 6 filhos, enfim, né? E fala, meu Deus, como essas mulheres que abandonam, conseguem abandonar, e eu aqui querendo e não consigo, né? E hoje eu falo para as mulheres assim, olha, veja o amor de Deus para sua vida. Não é o por que está passando por isso. É porque você foi escolhida, você é especial, você foi escolhida por Deus para Ele manifestar a glória dele. Então, hoje eu falo, se eu tivesse tido uma gestação comum, né, no sentido de que nem nós, nos planejamos, nos preparamos, terminamos as nossas especializações ali, falamos, agora estamos prontos, pode vir, que é o que, né, muitas famílias fazem e dão certo, glória a Deus. E comigo não aconteceu isso. Por quê? Porque Deus tinha algo especial para mim. Então, o meu olhar hoje é esse. Eu fui escolhida para que as pessoas olhassem para mim e vissem o agir, o poder de Deus. Olha que amor maravilhoso. Então não é tipo, nossa, Deus estava me punindo, Deus estava querendo que eu sofresse, é porque tinha algo para eu mudar. Realmente, a gente sempre tem algo para mudar e nesses processos a gente muda. Mas eu vejo hoje como um amor de Deus, porque o meu testemunho alcançou tantas pessoas, eu recebi tantas mensagens. Quando eu engravidei do bem e agora, né, do Luca, que se fosse uma gestação natural, assim, tudo planejadinho, eu não ia alcançar essas pessoas. Então, eu vejo muito o amor de Deus. Então, foi um processo difícil, teve todos, né, assim, todas as fases de raiva, de negação, enfim. Mas até o momento de entender que Deus, ele continuava sendo Deus, de que ele tinha um porquê, né? E ele tinha algo bom e melhor para as nossas vidas. E no fundo, lá no fundo, a gente sabia que um dia isso ia acontecer. E aconteceu, né? E aí, olha a importância da igreja, né? Talvez se eu não tivesse inserida em um corpo, eu não teria força para continuar. Mas a igreja sempre ali, né? Nos sustentando em oração, profetizando, né? Forças, um milagre na nossa vida. E o Kids também, um papel muito importante. Muitas vezes, né? Eu lá muito triste, uma criança vinha, meu pedido de oração que nós temos, né? Um momento de agradecimento primeiro e depois o pedido de oração. Meu pedido de oração para que a tia Vânia engravide. Então, assim, a igreja por trás o sustentando em oração. E nos fortaleceu para esse dia chegar. Então, foi um momento difícil, mas que ao mesmo tempo foi muito poderoso. Muito poderoso, porque mesmo sem eu falar para as pessoas que não eram cristãs, elas olhavam para a minha vida. E quando eu trouxe a notícia, né, de que estava grávida, e aí surgiam muitas curiosidades. Então, hoje nós temos 2 experiências para contar. O milagre de Deus através da medicina e o milagre total de Deus só com a mão dele, né? Sem ele usar a mão dos médicos.
Então foram 2 experiências para que eu pudesse ajudar pessoas de diversas formas. Então eu vejo muito o amor e o cuidado de Deus. E o quanto é importante você permanecer no chamado, né? Eu podia muito bem ali ter abandonado o Kids, né? Porque eu não tenho filho lá no Kids. Por que que eu vou ensinar as crianças, os pais que se preocupem, né? Eu podia pensar dessa forma. Ou não querer mais atender crianças, né? Vou só atender adulto, porque para mim é difícil lidar com isso. Eu orientava pais toda semana, né, sobre educação de filhos, sobre comportamentos de filhos. E muitas vezes eu recebia essa pergunta: você tem filho? Porque existe uma associação, né, de que você vai ser um bom profissional se você passar por aquela experiência. Hoje a maternidade me fez mais sensível ainda aos pais, né? Mudou um pouquinho a minha conduta, mudou, eu confesso. Mas, né, mesmo quando eu não tinha os filhos, eu me considerava também pronta para estar ali atuando. E eu sei que eu fiz diferença na vida de muitas famílias ali, porque o Senhor estava me moldando, o Senhor estava me conduzindo e me preparando para esse momento. Perfeito, maravilha. Mas assim, como eu sou um bom curioso, eu sou uma pessoa assim, que eu sempre falo pra Vânia, né? Algumas pessoas que estão perto de mim, né? Quando querem ensinar alguma coisa pra mim, fala assim, me dá um exemplo, fala pra mim um pouquinho mais, que eu preciso entender isso mais palpável. Mas você ficou então, ao longo acho que foram 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Foi no meados de 2017. E a gente tentando, e os diagnósticos foram Sim. todos sempre contrários, né? A medicina sempre foi o contrário, os diagnósticos sempre foram contrários a um filho, né? Que poderia vir, né? E até que chegou um determinado momento lá na casa da sua mãe. E aí, como é que foi que ela encorajou você? Conta pra gente. É verdade. Como uma boa grávida, esqueço dos detalhes. E olha que eu sou detalhista. E olha que eu detalhista. Esse assunto para mim era... Eu tive vários períodos, né? De momentos de querer fazer tratamento, depois desistir do tratamento, enfim. E no meu caso, né, seria... Ou eu faria uma cirurgia, né? Para ver a questão das trompas lá, obstruções, enfim. Mas não era 100%, né? Então, assim, pelos exames era muito difícil, né? Então, eu teria que me submeter a uma cirurgia com alguns riscos, né? E não ter bom sucesso. Então, eu me paralisei ali, né? E aí, o tempo se passou e meus pais começaram: Vânia, você precisa ir atrás. No início de 2023 foi. Você precisa fazer um tratamento, Vânia. Olha, eu tô sentindo, vai atrás. Só que na cabeça dos meus pais, eles estavam focando, né, na cirurgia e tal. Vai procurar um médico novamente. E eu ali muito resistente, não quero. Tipo, até cheguei, tipo, a brigar. Não fala mais comigo nesse assunto. E aí eu lembro que foi... Eu conversei com eles. A gente morava, né, lá junto, né, no fundo. E eu subi e falei assim: Júnior, meus pais, né, estão querendo que eu volte a fazer e tal. E aí você falou assim: mas por mim, tudo bem, vamos fazer. E ali eu levei, foi um choque. Eu falei: por você sim. Porque era um assunto que a gente não falava mais, né? Tipo, como assim você quer, né? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa vida, né? Ele também tem o direito. Se ele acha também que vale a pena, meus pais estão falando isso. Eu falei, então vamos agora, começar agora. Aí eu lembro que foi nesse instante mesmo, nós começamos a procurar contato. E aí conseguimos um contato de um médico, né? Eu falei, olha, é esse que está dentro das nossas condições. E vamos fazer. E acho que foi na semana seguinte nós já fomos à consulta e iniciamos. Então foi uma coisa muito assim, do nada, entre aspas, assim, não foi do nada, foi do trabalhar de Deus, mas foi uma decisão muito rápida, coisa que eu não faço, não é do meu perfil isso. Então eu falei, então vamos agora, senão eu desisto. E iniciamos e deu tudo certo, né? E eu falo muito assim... Né, Vi aqui na mensagem, só para lembrar de data, foi em fevereiro de 2023 que a gente procurou. Olha só.
Foi no mês do meu aniversário, verdade. Isso. Porque aí no seu, não foi? Foi isso. Depois de tudo, Exatamente. no seu, né, nós descobrimos. É, e eu falo muito assim, né? É um assunto, querendo ou não, muito polêmico essa questão de tratamento, de mão de Deus, né? Enfim, gera muitos questionamentos e dúvidas. Mas, enfim, o meu posicionamento é o quê, né? É Deus, né? Independente de qual caminho foi. Se você falar assim, você vai no psicólogo, né, você vai no psicanalista, você vai no comportamental. Você não fala isso, né? Você fala, deu bom resultado, pronto. E eu falo assim, é Deus, né? Não importa o caminho, qual abordagem, qual área que ele escolheu para nós, mas o resultado final, a palavra final é dele, né? E tanto é que hoje eu conheço pessoas que fizeram também tratamentos, tenho contatos e, assim, não tem um diagnóstico que eu tinha e não conseguiu, né? Então, assim, Deus tem os seus meios de trabalhar e nós sentimos paz ali, principalmente quando o médico deu, né, falou o que a gente precisava ouvir. Então, o médico, nós chegamos na consulta, ele explica todo o tratamento, enfim, né? E aí ele fala: até aqui eu dou a garantia, daqui para frente eu não posso garantir mais nada. Então, o que ele quis dizer? Né? Daqui para frente, se Deus quiser, isso vai acontecer. Ele não usou esse termo, mas nós precisávamos ouvir aquilo, né? E aí nós tivemos a certeza de que Deus estava ali. E ele preparou tudo aquilo e foi um caminho. Tivemos algumas complicações, eu acho que realmente hoje eu entendo que é para realmente as pessoas entenderem que foi Deus. Em tudo a gente precisa agradecer a Deus. Em tudo a gente tem que ver que é a mão de Deus, né? Seja por um médico, seja de uma forma natural, seja, enfim, através de um amigo que faz uma orientação. Em tudo Deus, ele coordena, ele está no controle. Eu até brinco e falo assim, gente, se vocês olhassem para a nossa condição financeira, você glorificava em pé só da gente ter conseguido pagar esse tratamento, que é um tratamento caro. Então, assim, foi Deus desde a parte financeira. Exatamente. Né? Se Deus não tivesse nos abençoado financeiramente, e eu falo que Deus não é, porque Deus foi provendo tudo financeiramente, porque Ele estava conosco. Né? Então, nós naquela época, enfim, nós não tínhamos esse dinheiro guardado para investir nisso. Então, foi realmente a mão de Deus e milagre de Deus desde essa parte, Ao né? contrário, né? Nós estávamos fazendo a nossa casa e paramos de fazer a nossa casa porque o dinheiro precisava ter um outro destino, né? Um destino de Sim. vida, né? Eu fico muito feliz nesse ponto, assim, que eu lembro muito bem dessas orientações, de se pegar no pé da mãe, do pai da Vânia, né? Por quê? Porque foram pessoas, o pai e a mãe da Vânia têm 4 filhos, né? Junto com a Vânia, né? E a Vânia mais 3. São pessoas que já tiveram a experiência da paternidade, da maternidade. São pessoas que já viveram o gerar de uma vida. E quando você vive esse momento assim ímpar de ter um filho, para mim assim, humanamente falando, né, naturalmente falando, o ápice do ser humano é quando a gente gera. Assim, é algo assim, não tem palavras para a gente poder descrever aquilo ali. Então, quando eles estiveram ali, né, falando para a Vânia, Vânia, vai, tenta, etc, etc. E aquele foi o start para tudo. A gente vê assim, se fossem pais e mães frustrados, lesados por algum problema anterior, que não tem Jesus no coração, muito provavelmente fala assim, para, não vai não, você vai arrumar problema para sua vida, você vai ter que se desgastar, etc, você vai gastar dinheiro, não, para com isso. Mas não, ali tinham pais e mães cristãos, que realmente entenderam esse chamado do Senhor, entenderam que a vida é algo que o Senhor colocou lá em Gênesis para a gente. E a gente replica isso desde agora e sempre. O mundo está difícil, mas o Jesus que está na vida do Benjamim, Jesus que está na nossa vida, é um Jesus que pode transformar o mundo, que pode realmente tirar o mundo desse lugar que está, pode salvar vidas. Assim, se eu e a Vânia, a gente está aqui nessa questão pastoral, né, juntamente com toda a igreja, nós estamos aqui para levar Jesus.
a fonte da salvação, a fonte da vida, a fonte do gerar. Nossa igreja chama Gerar Vidas em Cristo. A gente está aqui porque é um propósito maior sobre a nossa vida. O propósito de ser um profissional, ganhar dinheiro, isso é segundo plano, terceiro, quarto plano, sei lá que plano que é. Mas o primeiro propósito da nossa vida, e eu falo nossa vida aqui, meu e da Vânia, mas é sua também, meu querido. O Senhor te fez de propósito. Não é impossível que milhões e milhões de espermatozoides, você foi escolhido do acaso. Não existe acaso na palavra do Senhor Jesus. Não existe acaso de maneira nenhuma. Se você hoje está passando talvez por esse problema que a gente passou durante 6 anos, ficar tentando ter um filho, querendo achar que não há propósito. Há propósito sim, o Senhor está no comando sim, e o Senhor continua agindo sim. E o Senhor, hoje a gente enxerga o porquê, a Vânia acabou de falar aqui, a gente enxerga o porquê desse tempo, mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele usa, seja o tempo que a gente esperou, seja agora a vida do Benjamin, o que ele vai fazer para impactar vidas aí fora, para derrubar o inimigo das nossas vidas, e o Luca também. Mas por quê? Porque o Senhor está no comando de tudo, o Senhor tem propósito verdadeiro sobre a nossa vida. Sabe, isso é muito importante. Bom, a gente vai fazer um próximo podcast, depois você coloca nos comentários aí se você quer um próximo podcast com a Vânia, pra gente esmiuçar essa história de ponta a ponta. Vamos assim, milagres na vida da pastora Vânia. Pastor também, né? Por favor. Mas milagres, aí a gente vai fazer só um podcast só falando desse tema aqui, mas pastora, você já falou e a gente vai ter, depois a gente vai contar esses maiores detalhes no próximo podcast, mas para a gente terminar aqui, não é só um milagre, né? Sim. Tem o segundo aqui, a gente tá vendo o segundo aqui. Fala desse segundo milagre aqui pra gente poder já ir encerrar esse podcast. E aí eu sempre comento, né, com algumas mulheres, enfim, né? Foi um processo bem difícil e eu estava muito feliz com a vida do Benjamin, né? E ele tem 1 ano e 6 meses só, né? Uma idade que é muito dependente, exige muito, né? Porque a maternidade, ela é linda, mas ela tem os dois lados, né? Principalmente para a mulher que abre mão de muitas coisas para estar ali ensinando, cuidando, né? E, enfim. E do nada, assim, né? Do nada, né? Do nada fomos surpreendidos, né? De repente fomos surpreendidos que o Luca veio, né? Então, a minha menstruação atrasou, algo que nunca na minha vida aconteceu, alguns sintomas começaram a aparecer. Ali em fevereiro, né, de 2025. Foi. E aí esse ano mais nós um presente no mês do aniversário da pastora. É verdade. Foi um momento de muita alegria, mas de um susto muito grande, porque a gente, como ser humano limitado, né? Então a nossa bênção já era aquilo, estava ótimo, estava perfeito, era uma mega bênção, né? Mas o Senhor, Ele quis nos presentear mais uma vez, e aí de uma maneira natural, sem nenhum tratamento, sem nada, porque eu fiz o tratamento e o tratamento que eu fiz, ele não tem nada a ver, eu não fiz a cirurgia para desobstruir lá, eu não fiz nenhum tratamento para a questão fisiológica que eu tenho. Então, minhas trompas, elas continuavam, né, vamos dizer assim, sem uma passagem, né, com muita dificuldade, principalmente a esquerda, né, que coloca lá no exame. Então, era muito impossível eu engravidar, tanto é que eu fiquei todo esse tempo. E aí, o Senhor resolveu mostrar o poder dele mais uma vez, né, nas nossas vidas, e nos deu o Luca de presente aí. Amém. Esse ano. Glória a Deus, o Luca tá aqui com 6 meses também, né? Mas 6 meses, com certeza ele vai ver esse podcast aqui um dia ainda. E ele vai fazer, nossa, já tava falando, já tava na mesa do podcast, já tava falando de mim já. Tava fazendo aqui. Estamos falando assim, por quê? Porque é milagre, porque o Senhor está agindo. Porque da mesma forma que nós geramos vidas espirituais aqui nessa igreja, nossa igreja tem em torno aí de 130, 140 membros, nós tivemos o privilégio de poder gerar essas 2 vidas aqui, humanamente falando, com
o Senhor Jesus. Se for milagre a nossa igreja sair lá de 6 pessoas, de uma pequena sala, de uma pequena célula, já ter impactado muitas vidas e continuará impactando outras vidas, dessa mesma forma também essas duas bênçãos, 2 milagres que chegaram até nós, tenho certeza que será dessa forma. Pastor, a gente está chegando já para o final. Eu gostaria de você falasse para quem está ouvindo esse podcast, dar um recado de Deus para essa pessoa, principalmente para essa mãe, para essa família, para essa pessoa de Deus que tem um propósito de Deus para a vida dela, que ainda não chegou um momento, que ainda está prestes a chegar, mas que você desse esse recado para a gente ir já para finalizar esse podcast, por favor. Meu recado é para que você permaneça em Cristo, independente da situação. Nós não sabemos em qual momento do processo você está, né? Mas o importante é que Jesus está em todas as fases do processo conosco, seja no início, no meio ou no fim. E continue crendo, né? Crendo no milagre, no poder de Deus, crendo nos planos de Deus para a sua vida. Aprenda que existe diversas formas de você gerar, de você maternar. Então, que o seu propósito, independente dessa bênção chegar ou não, seja cumprido, né? Entenda quem Deus é, entenda o seu propósito aqui na Terra e seja feliz. Não espere algo acontecer para ser feliz, porque a verdadeira alegria está só em Jesus. Aleluia. Não é o marido, não é o filho. E olha, hoje eu posso dizer, eu vou ter 2 filhos. Não é o filho que traz a alegria por completo, que nos preenche por completo. É uma alegria gigantesca, mas a verdadeira alegria é só Jesus que pode nos dar. Então, Jesus já está aí disponível para você. Então, aprenda a viver com Ele, ser feliz nele, exercer tudo aquilo que Ele entregou nas suas mãos. E continue crendo que Deus realiza milagres. Amém, glória a Deus. Vamos virar para a pastora Vânia, para essa câmera central aqui, para a gente dar nosso tchau pro pessoal, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente você que investiu, nos nossos investidores aqui, nossos patrocinadores. Deus abençoe grandemente você. Aos meninos que estão ali produzindo esse vídeo aqui, que é um trabalho imenso. A gente louva a Deus pela vida deles, que o Senhor continue derramando mais e mais bênçãos sobre ele. Esse primeiro podcast que a pastora Vânia participou, ela e o Luca participaram aqui comigo, de muitos e inúmeros podcasts que nós iremos fazer aqui para a glória de Deus. O nosso foco, o nosso chamado aqui é sempre exaltar, sempre colocar o Senhor Jesus no pedestal, sempre entronizar Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas. Se hoje uma mensagem que a pastora Vânia deixou aqui foi clara para as nossas vidas. Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte de tudo para nós, de tudo para nós. E aqui a gente vai estar sempre falando do nome dEle, entronizando o nome dEle. Deus abençoe você. Não esquece de mandar lá nos comentários para a pastora Vânia para o próximo podcast, que ela vai ficar feliz para a gente fazer isso antes do Lucas chegar ainda. Hein? Deus abençoe você, grande e poderosamente. Foi um prazer ter vocês aqui. Dá o seu curtir, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é fundamental você se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo lá no grupo de WhatsApp. Veja esse testemunho, veja aqui o que a pastora falou. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas serão impactadas, não por mim, não pela pastora, mas por o Jesus que está em mim, que está na pastora e que está em toda essa igreja. Deus abençoe grande e poderosamente, e dá um tchauzinho para eles. Tchau, tchau. Deus abençoe.